mundo na Microsoft. Pelo amor de Deus, explique isso para nós. O que é isso? Fala aí, gênio. Qual a palavra o gênio? Vamos lá. Cara, eu sonhei em ser empresário quando eu tinha 7 anos. Eu fui Uau. com meu pai numa empresa cheia de computadores, falei, caramba, eu quero isso pra mim. E esse sonho ficou na minha cabeça, Paulo. E assim, eu acho que quando as pessoas falam assim, pô, mas por que você teve esse sonho? Eu não sei, mas era alguma coisa que ficava repetidas vezes na minha cabeça. Eu sonhava em ser empresário, eu sonhava com a empresa, eu sonhava com os clientes, até com os problemas. E aí, quando eu tinha uns 10 anos, eu comecei a programar. E eu me tornei um bom programador. Eu, com Não, 9, mas peraí, 10 anos, com quantos anos? com 10 anos O eu que é lia muito isso? sobre. Que é isso? Cara, Assim, foi um era anjo que vontade, cara. desceu, um anjo desceu e travou sua cabeça. O que é? Você... Conta aí, não, peraí, Cara, não avança a história, não. Fala aí, 10 anos de idade, como é que destravou esse cérebro? você sabe uma coisa que eu sonho, são sonhos, né? Mas eu sonho com um anjo desde que eu tenho 7 anos. E o anjo que falava pra mim, não, você vai ter sua empresa, tal, não sei o quê. Você é meio louco, mas eu. Eu conheço isso aí, E, mano. cara, é uma loucura. O meu amigo virtual era uma anjinha, sem dúvida nenhuma. E, cara, assim, eu tinha vontade de ter empresa. E aí eu comecei a ler. Eu sou um cara que gosto muito de ler, eu sou um cara que gosto muito de estudar. Eu nunca, enfim, tive muita facilidade para leitura, tal, então eu lia demais. Então, assim, com 8 para. Eu comprei meu computador, meu pai me deu de presente o computador quando eu tinha 7 anos. E aí eu comecei a, pô, querer aprender aquele negócio, né? Naquela época eu não tinha muito jogo, nada. Eu queria fazer joguinho, tal, todo moleque quer fazer joguinho. E aí para fazer isso eu tinha que ler, eu comecei a ler. Então eu ganhei com 7, dos 7 aos 8 eu, putz, brincava com o computador, desmontei ele inteiro, montei de novo, longa história. Mas aí com 8 para 9 eu falei, não, preciso aprender a mexer nesse bicho. Eu comecei a ler, aí eu pedia livro de presente para os meus pais, para minha família. E eu comecei a ler muito, cara. Então, assim, quando eu estava com 10 anos, eu era um bom programador. Outro dia eu achei um código meu impresso em C, e, cara, eu olhei aquele código hoje, putz, tô com 40, olhando o código do menino com 10 anos. Cara, eu não conseguia entender meu código com 10 anos. Eu era um bom Uau. programador. Eu era um bom programador, eu me dedicava a isso. E muitos me falavam assim, eu tinha muito bullying na escola, a minha família também, algumas pessoas falavam que eu estava perdendo a minha infância. Puta, foi muito difícil esse começo, sabe? Porque eu queria ler, eu queria programar, eu queria focar nisso. Eu não tinha muitos amigos. Meu melhor amigo era o computador, então eu chegava em casa, eu ia para o computador, eu não ia para o recreio, porque eu ficava lendo coisa de programação. Então puta, eu gostava, cara. E o meu melhor amigo, eu sempre falava assim, pô, meu melhor amigo era o computador. Eu queria muito que ele respondesse para mim. Hoje tem inteligência artificial que pode responder aos meus sonhos. E aí, quando eu tinha uns 13, 12 para 13 anos, a história da empresa ficou forte. Quando eu tinha 14 anos, eu estava insuportável, eu falava isso para todo mundo. E ninguém queria ser sócio de um moleque com 14 anos. Foi aí que eu vi um anúncio da Microsoft. E aí, esse anúncio, eles tinham uma prova, que se você passasse na prova, você virava um profissional certificado por eles. E aí eu comecei a falar, pô, eu quero fazer essa prova e tal. E na época eles não deixaram fazer a prova aqui, porque era para maior de idade aqui e tal, não sei o quê. Aí eu falei para minha mãe, mãe, você vai ligar para os Estados Unidos, vai ver se elas deixam fazer. E ela, na época, ela não falou, não, não vou ligar, tá, mas eu enchi tanto o saco dela que depois de um mês e pouco, ela ligou e falou com uma moça lá na Microsoft, falou, dona Glaucia, não tem sentido seu filho fazer essa prova, nosso profissional mais jovem aqui, certificado, tem 20 e poucos anos, tal. E aí o que acabou acontecendo foi que minha mãe falou, meu, ele é muito chato, deixa esse moleque fazer a prova, eu sei que ele não vai passar, mas deixa. E a moça ficou com pena de mim e da minha mãe, literalmente, aí deixou eu fazer a prova. Uau. E veio um livrão para estudar de umas 1.000 e poucas páginas em inglês, sabe? E naquela época, cara, eu nunca tinha feito um curso de inglês, meus pais não tinham condição de me pagar um curso de inglês na época. Eu literalmente odiava inglês, e, cara, o livro era em inglês, a prova era em inglês. E aí eu pensei, meu pai me falou uma frase que eu guardo até hoje, que é um ditado árabe, que ele falava o seguinte, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. E eu lembro que eu Uau. estava folheando aquele livro e eu tinha todas as desculpas do mundo, cara, para não fazer aquela prova, mas não era a prova. Eu não estava nem aí com a prova, eu estava querendo ter a minha empresa, eu achava que a prova podia me ajudar nisso. E aí eu comecei a estudar aquele negócio, 2 meses e meio depois eu fiz a prova, aí passei. Eu tinha acabado de fazer 15 anos, acho que fazia umas 3, 4 semanas que eu tinha feito 15 anos. Aí me tornei o profissional da Microsoft certificado mais jovem deles no mundo. Eles até me convidaram para ir lá, conhecer e tal, não sei o quê, mas eu não queria ser funcionário da Microsoft, eu queria ter minha própria empresa. E aí, mesmo com essa experiência, ninguém queria ser meu sócio. E aí eu tive que apelar pro meu pai. Falei, pai, então eu tenho que abrir minha empresa. Meu pai falou, esquece, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho nada. Mas eu enchi tanto o saco que eu sou persistente, e aí eu abri o meu primeiro negócio,
que foi a Blue Eagle, que saiu junto o CNPJ quando eu tinha 15 anos. E aí saiu uma matéria num jornal dizendo, pô, moleque de 15 anos, tá até no meu Insta essa foto dessa matéria, que tinha passado na prova da Microsoft, que tinha uma empresa que era parceira da Microsoft, e que o moleque de 15 anos estava liderando uma empresa de tecnologia. Naquela época a empresa era eu e um computador, cara. E aí surgiu a oportunidade, e essa é uma outra história que eu acho que foi a coisa mais importante, assim. Quando a gente é jovem, Pablo, eu acho que a gente não tem medo, sabe? O problema que trava a mente das pessoas é que elas têm medo. E aí uma história que eu comecei a contar há pouco tempo, eu falo um pouco dela no livro da Tríade, mas o dono do grupo A Tribuna, que é a Rede Globo, o rádio, o jornal da Baixada Santista, ele viu essa matéria e ele me chamou para conversar. Ele falou assim, Christian, vem cá, eu fui para Nova York e eu vi lá um negócio de portal, de internet e tal. Ele assim, você sabe fazer isso? Aí eu falei para ele, cara, eu sei. Aí ele assim, então é o seguinte, quero que você faça um projeto sobre isso. Eu quero ser o primeiro do Brasil a ter internet aqui para os nossos clientes, tal, com um portal, que nem o New York Times. Eu falei, não, beleza. E aí meu pai, eu lembro que meu pai veio me pegar e falou assim, cara, o que ele quer? O que esse pessoal da Tribuna quer? Né? Porque meu pai, ele trabalhava numa agência que tinha conexão com os caras. Ele quer um projeto de um portal de internet. Aí meu pai assim, você sabe fazer isso? Eu falei, não, mas você vai me levar no sábado na Livraria Cultura, em São Paulo, e eu vou comprar livros sobre isso. Meu pai falou, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu tenho relação com o jornal. E aí, enfim, eu falei, pai, mas eles me pediram um projeto e tal. Aí meu pai falou o seguinte, ó, não faz o projeto. Ele assim, você não sabe se vai dar certo, vai me queimar. Ele assim, mas você não pode fechar as portas, porque eles podem te contratar. Eu falei, pai, eu não quero ser contratado, eu quero minha empresa, já tá aí e tal. Ai, cara, você inspirou em algum empresário se essa parada de não quero ser funcionário da Microsoft? Da onde você tirou isso? Cara, sei lá, na minha cabeça, eu sonhava com isso desde os 7 anos. Ó, Então tava na então minha peraí, cabeça. só dá uma pausa que a gente precisa capturar os códigos aqui, porque a gente tá com um prodígio aqui, presta atenção. Primeira coisa, hiperfoco é uma coisa que esse cara tem. Eu tenho amizade com ele tem uma coisa que chama hiperfoco. Das quase 7.000 pessoas que estão assistindo aqui agora, elas não possuem esse código. Elas são altamente procrastinadoras e elas têm um alternador, igual o motor do carro, que alterna energia para multitarefa o tempo inteiro. Então, já só ouvindo a história e conhecendo um pouco do Christian, ele é hiperfocado. Segunda coisa, ele é persistente a ponto de ser obstinado. Pela fala dele, você pode capturar esse código. Obstinação. O cara pega um negócio e fala, é desse jeito que eu quero. E é engraçado você ver uma criança de 10 anos pegando isso. Muitas pessoas que estão ouvindo agora devem estar assim, isso não funciona comigo porque ele é um gênio. Aqui está o código. Todas as pessoas nascem gênios, tá? Todas as crianças nascem ridículas, infantis e divertidas. E as pessoas fazem o quê? Isso na internet. Ó, alguém aqui entrando no meio da conversa. E aí o que acontece? Alguém, para tentar te deixar num padrão, poda você. Aí começam os seus bloqueios. Então tá aqui um dos caras que a gente chama de gênio, mas a gente chama de gênio porque é uma criança que sobreviveu. Pega esse código que ele é pesado. E aí, ele tá acabando de falar uma coisa aqui que eu aprendi com o Richard Branson. A gente trouxe o Richard lá no Ebulição. O Richard fala um negócio. Se alguém te contratar para fazer algo grande e você não sabe fazer, é esse código que ele tá acabando de falar. Se você não sabe fazer, pode pegar o trabalho, aprenda a fazer e entregue, porque você vai crescer muito nisso. Isso me fez lembrar várias coisas que me fez eu escalar e ser o executivo mais novo da Brasil Telecom também. Eu sempre pegava a bucha sem saber o que fazer. Eu só falava, eu vou fazer. Eu não sabia como. Então captura esse código aqui, ó. Não é sobre o como, é sobre você olhar para você mesmo e falar, eu dou conta de fazer. Não é tentar. Pega esse código aí, ó. Quem tenta não consegue, tá? Quem tenta é o diabo. É ele que tenta. Você consegue. Então, se você colocar na sua cabeça, você vai assumir responsabilidade, vai aumentar a pressão e vai aparecer o resultado. Eu só estou fazendo essa pausa, ô Christian, porque eu conheço a frequência do cérebro. E o que acontece? Uma história brilhante como a sua, as pessoas não conseguem nem capturar os códigos, porque elas já se fecham pensando, ele é um prodígio apenas. De fato, você é um prodígio, mas todos nós somos prodígios. Deus colocou a essência em nós. Colocou a essência dele para a gente destruir, fazer loucuras na Terra, né? Então, eu só fiz essa pausa para mostrar os códigos que o Christian colocou para fora e eu quero que você fique atento, tá? Presta atenção nesse cara.
A questão de ser prodígio, né? Eu sempre ouvi muito isso. Mas assim, eu sempre fui um cara esforçado, sabe? Enquanto os outros programando, eu estava ali me aperfeiçoando. Então, foram anos, realmente. Então, assim, eu acho que eu sou um cara realmente persistente. Aí tinha esse projeto, eles me chamaram lá para fazer esse projeto, né, no Grupo Atribua, e aí eu não sabia fazer, mas eu falei, não, eu vou fazer. Eu fui lá, comprei os livros, comecei a estudar aquele negócio, eu leio muito rápido, eu gosto de ler, né, então, leu o meu negócio. Aí eu falei, cara, vou fazer isso. Li os livros, fiz um projeto. Meu pai falou, cara, isso não vai funcionar, você não sabe se vai funcionar. Eu falei, pai, eu tenho certeza que vai funcionar. Quando a gente é moleque, cara, a gente não tem medo, entendeu? Se eu tivesse 30 anos, eu ia estar tão cagado que eu não ia fazer. Mas eu fiz o projeto. E aí meu pai falou assim, ó, pelo amor de Deus, ele assim, vou te dar uma dica. Isso era o quê? Isso era em 95? 95, 95. Uau. E aí o meu pai falou assim, ó, você tem que cobrar muito caro para eles não fazerem esse projeto e você não se queimar. E aí eles podem te contratar. Aí eu lembro que eu cheguei na escola, eu tinha um amigo que era todo burguesinho e tal, não sei o quê, e eu falei assim, Celso, o que é muito caro? Aí ele assim, cara, muito caro é uma Ferrari. Aí e quanto que é uma Ferrari? Aí ele assim, uma Ferrari é 1 milhão. Aí eu falei, tá, legal, beleza. Aí que eu fiz, botei 1 milhão no projeto. E mandei o projeto. Putz, cara, e aí passou 2 semanas, eles não falaram nada comigo, até pensei, Cara, eu falei, putz, eu tava fazendo uns trabalhinhos, porque como eu tinha saído a matéria na internet, eu tava sendo contratado para fazer um monte de coisa com relação à Microsoft, parceria, tal, na região só tinha eu, então eu tava começando a ganhar uns clientes. Mas assim, eu tava na 8ª série, cara, então eu tinha prova de matemática de manhã e de tarde ia atender o cliente. E aí eles me chamaram lá. Aí meu pai falou assim, olha, eles vão te descartar, mas você fica amigo deles porque eles podem te contratar para você trabalhar lá. E eu lembro que eu estava no carro com meu pai e falei, pai, eu não quero trabalhar lá, eu quero ter minha empresa, eu vou ter minha empresa. Eu estou fazendo os negócios aqui na empresa, eu não vou deixar o sonho, porque, cara, a empresa era eu. Eu fazia os trabalhos, eu estava ganhando dinheirinho, mas aí, porra, a empresa tinha alguns meses, né? Enfim, aí eu fui lá, e aí o Marco Santini, que eu até falo sobre ele no livro, que é o presidente do grupo, ele falou assim, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, a gente contratou aqui a Olivetti, a gente chamou aqui a Compaq, que são as maiores empresas de tecnologia naquela época que estavam fazendo isso, assim, vem cá, esses caras, eles são mais baratos do que você. Como que o teu orçamento é mais caro que o dele? Aí eu falei assim, cara, eu tinha 15 anos, cara, e assim, tinha uma coisa. Meu pai é publicitário, ele fala assim, cara, você tem que se diferenciar. Na época você tinha concorrente com a Compaq, a Olivetti de concorrente. Porque eles é que tinham feito o projeto, entendeu? Porque era um negócio muito novo, não tinha portal de internet naquela época, nem você ia fazer direito. Né? Então a Tribuna foi procurar os caras grandes do mundo, que eram empresas super conceituadas. E aí assim, cara, por que teu projeto é mais caro que a Compaq e que a Olivetti? Aí eu olhei para ele e falei assim, porque eu sou melhor que eles. Aí o cara começou a rir. Aí assim, como assim ser melhor que ele? Eu falei, cara, eu sou melhor. Ele assim, então me explica o seguinte, por que o teu projeto vai sair em 4 meses e o dos caras vai sair em 9? Aí eu falei, viu, porque eu sou melhor que eles. Aí o Marcos falou assim pra mim, assim, cara, não tem condição de eu te pagar R$ 1 milhão num projeto desse. Ele assim, impossível. Os caras são muito menos. Aí eu falei assim, mas vai ser o melhor projeto nesse sentido. Eu falei assim, eu sou melhor que os caras. Aí ele assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta, então. Você vai me dar 10% de desconto nesse projeto. Eu vou te pagar apenas o começo, com as máquinas, o que você precisar de hardware, né, para fazer. E eu só vou pagar o final quando você entregar. Eu falei, fechado. E aí, fechei o projeto. E aí eu lembro que meu pai foi me pegar, ele assim, eles vão te contratar para alguma coisa, trabalhar lá com eles. Eu falei, não, pai, eles fecharam o projeto. Meu pai quase bateu o carro. Ele falou, você tá maluco, isso não vai funcionar, tal. Cara, mas o projeto foi um sucesso. A Tribuna foi o primeiro portal de internet da América Latina, foi o primeiro provedor que fez ponto a ponto. Não, peraí, deixa eu liberar os comentários aqui. Deixa eu liberar os comentários. Eu quero salva de palmas. Eu quero palminhas digitais para Christian Barbosa. Que cara ousado. Não, bate as palminhas aí. Eu tô chorando aqui. Brilhante. E aí, quanto tempo que você fez o projeto? Cara, o projeto entrou no ar em 4 meses e 12 dias. Né? Foi um baita do projeto.
E como era um projeto da Globo, né, porque eles eram uma afiliada da Globo, isso divulgou no Brasil inteiro. E aí, cara, um monte de outras emissoras, a própria Globo, começaram a me contratar para fazer seus portais. E uma das coisas interessantes foi, que hoje eu entendo o que foi isso. Se o meu primeiro grande projeto foi praticamente R$1 milhão, todos os outros tinham que ser mais. Então a empresa começou a crescer absurdo, cara. Quando eu tinha 17 para 18 anos, a gente faturava 70 milhões, a gente era uma empresa com centenas de pessoas, eu estava começando a expandir para algum lugar e eu estava no meio da escola. Então, assim, eu era um moleque que, no meio da prova, por exemplo, a gente suportava, a gente apoiou o processo do Internet Bank na época do Bradesco, porque a gente era um centro de suporte da Microsoft e a gente apoiava o desenvolvimento do portal deles, do internet, o primeiro Internet Bank do Brasil. Christian, só uma pausa. Tá rolando as pausas aí merecidas. Só para lembrar você, eu apresentei o Christian Barbosa antes de ter 4 mil pessoas na live, a gente já passou de 8 mil. Esse cara é o maior nome de produtividade no Brasil. Quando eu comecei minha carreira de instrutor de treinamento, quem estava lá? Christian Barbosa, com ferramenta, com lógica para descobrir isso. Eu usei e nunca sonhei na vida um dia ser amigo de Christian Barbosa. E ele está contando a história, eu vou fazer um overview. Começou a programar com 10 anos, hiper focado, mostrou outro código agora. Ele é intrépido, ele é obstinado quando ele quer algo. E eu deixei muito claro que quando você achar que um cara é gênio, é porque fizeram você não ser gênio mais. Eu vou te contar, quando você encontrar um gênio, eu tenho prazer de chamar a Christian de amigo. A gente começou nossa amizade nos Estados Unidos. Eu tenho prazer de chamar ele de gênio, mas eu quero falar para você que está assistindo. Gênio, anota essa. É quando uma criança sobrevive. As crianças são mortas aos 8 anos de idade, no máximo aos 10. Os pais, eles, por amor à criança, e até para não passar vergonha neles, os pais, eles tentam bloquear os filhos. E o pai dele não estava com a intenção errada. O pai dele tentou bloquear ele. A mãe dele não queria ligar lá na Microsoft. A história é muito louca. Nunca numa live me deu vontade de rir desse tanto. Ele nem está contando uma piada. Então eu quero que você abra o seu coração, que essa história ela vai revolucionar muitas pessoas que estão assistindo aqui agora. Você está no Desbloqueio da Mente Milionária. Esse homem aqui fechou o primeiro contrato dele, fez o primeiro portal de internet no Brasil aí para a Tribuna. E aí ele fechou um contrato que já gerou o primeiro milhão. E aí antes dos 20 anos tinha uma empresa que já faturava 70. Então presta atenção. Se você está assistindo essa live, anota os códigos, eu vou passar. Agora eu vou explicar o que é intrepidez, que é o que ele tem. Muito forte, vai. Uma coisa que você falou, Pablo, é verdade, porque, cara, todo mundo queria destruir meu sonho. Eu até conto essa história, às vezes, no final de uma palestra, porque eu tinha 10 anos e foi quando o ápice do sonho, quando eu queria muito, enchi o saco de todo mundo, e estava muito lendo, as pessoas estavam batendo muito que eu estava perdendo na minha infância, né? Desde alguns professores que falavam isso, familiares meus falavam que eu perdi a minha infância. Professores. Não, nós queremos cortar o gênio e fazer ele ficar igual a boiada, igual a média, né? Igual o povo. A escola é o lugar onde mais poda-se gênios, é o lugar onde você mais formata pessoas. Christian, desculpa aí a emoção, Dani, mas você é um protótipo de alguém que sobreviveu, entendeu? A gente tem pouca gente. Mas assim, eu agradeço muito meus pais, sabe? Porque teve um dia que eu estava na escola esperando a minha mãe chegar, e a mãe de um amigo meu estava lá esperando a minha mãe chegar com o meu amigo da classe. Quando a minha mãe chegou, ela virou para mim e falou assim: Christian, e Glaucio, escuta isso, esse menino tá perdendo a infância. Ela falou assim pra mim, ela pegou meu rosto e fez assim, ó, Christian, você tem 10 anos, menino, você tem que estudar, você tem que brincar, tem que ir pra praia, você tem que jogar bola, tem que ir lá pra casa, você tem que esquecer essa história de empresa, né? Essa história de empresa, você tem 10, quando você tiver 20, 30 anos, você pensa nisso, agora não é o momento. E ela falou, nossa, esse menino tá perdendo a infância dele. Cara, meu olho encheu de lágrima, porque estava muito perto do meu aniversário. Eu lembro que a minha tia, eu tinha pedido para ela livro de programação, e ela queria me dar camisa e carrinho, porque ela falava que eu não brincava. E aí a minha mãe, cara, naquele dia, ela virou assim, ela olhou para a mulher, olhou para mim, ela viu que eu ia chorar, e ela falou uma coisa que eu nunca me esqueço. Ela falou assim, olha, eu não sei o seu filho, mas o Christian, eu tenho a certeza que um dia vai ter uma empresa, vai ser bem cheia de computadores, não vai, filho? Aí eu olhei e falei, vai, mãe. E assim, naquele dia, cara, eu dormi tão feliz, porque eu tive a certeza que eu ia ter minha empresa. Porque a pessoa mais importante do meu mundo, naquele momento, acreditou, validou e reforçou o meu sonho.
ela não sabia se ia dar certo ou se ia dar errado. Só que ela fez o que todo pai, o que todo ser humano tem que fazer. É estimular o sonho das pessoas. Os pais, eles têm que ser, cara, uma rede de suporte, para que os filhos sonhem, e se eles errarem, que eles caiam naquela rede e você ajude eles a levantarem. Então, assim, meu filho tá numa onda de querer ser jogador de lacrosse. Cara, é isso aí, vai ser jogador de lacrosse. Eu comprei tudo que tinha de equipamento para ir de lacrosse, falei, vai pro time, botei ele com coach. Cara, ele vai ser jogador de lacrosse. Se lá na frente ele não for jogador de lacrosse, fala, filho, fantástico, cara. Vamos pro próximo sonho, qual vai ser? Entende? Então, eu acho que a gente tem que entender que o mundo hoje, Pablo, ele é tão cruel com as pessoas, ele está feito para destruir sonhos dos outros. Então, se a gente não parar para reforçar, para persistir, para estimular na criança o desejo de sonhar, que sociedade somos nós? Que papel que Deus deu para a gente, se não de estimular o sonho dos outros? Eu acho que sonho é uma coisa que Deus dá para a gente, cara, para a gente talvez viver nossa missão aqui na Terra, para a gente fazer a diferença para as pessoas, sabe? Então, eu agradeço muito a Deus, assim, eu tive muita prosperidade financeira na minha vida, eu não sou mais dependente do dinheiro hoje. Então, assim, tudo que eu faço tem que ter um tesão, tem que ter alguma coisa... Não, que dia que você foi depender do dinheiro? Com 10 anos? Realmente, assim... Quanto que custou a Ferrari? 1 milhão. Vou pedir 1 milhão nesse negócio aqui. Deixa eu te falar uma coisa, Cristian. É o seguinte, você falando aí, cara, de verdade, você tá me emocionando e tá acionando o meu córtex aqui com muita força. Se eu ficar dando gargalhada, não é de deboche, não, é porque eu choquei com sua história. Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade, as pessoas falavam que eu também estava perdendo a minha infância, que eu queria estudar demais. Eu era aficionado em descobrir as invenções. Então, eu sempre fui fã de Thomas Edison, sempre fui fã de Einstein, dos caras que descobriam as coisas. Do Henry Ford, cara, eu acho aquele cara brilhante. Ele não queria construir carro. Foi um alemão que inventou, né? O carro, mas o Henry Ford ele não queria mexer com o carro, ele queria fazer uma carruagem e ficar sem cavalo. Então, tipo assim, eu era aficionado e eu só pensava nisso. E aí eu lembro que eu sofri até meus 25 anos de idade, cara. As pessoas falavam assim, você perdeu sua infância. E eu quero dar um recado para você que está assistindo. Você vai continuar pegando código com esse cara aqui, que é um dos mais monstros entre os vivos da Terra, tá? Não é por causa de dinheiro, mas por causa de simplicidade. Cara que pensa com exatidão e é tudo óbvio o que ele está falando. Sabe o que eu tenho um recado para falar para você? Foi criticado por perder a infância aprendendo e fazendo coisas que o seu coração mandava você fazer? Eu cansei de ouvir que eu tinha perdido a minha infância. Só que hoje eu recuperei ela. Como que eu recupero? Eu ando no carro que eu quero, faço o que eu quero, eu me divirto adoidado, eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu falo, nunca eu perdi a minha infância. Eu troquei de lugar. Eu investi igual um filho de judeu. Eu imagino que seu pai, mesmo querendo te tratar com segurança, o seu pai te instruiu muito nisso, né? Só que você conseguiu romper. Você conseguiu romper porque esse sonho seu ninguém te segurou. Então tá aqui uma dica. Você nunca perde nada. Ou você aprende ou você ganha. Quando você achar que você está perdendo, você está fazendo um investimento. Se tiver aprendendo, meu amigo, é melhor que ganhar. Mais vale aprender do que ganhar. Foi o que você fez. Sabe o que você fez, Christian? Você inverteu o funil da vida. As pessoas começam todas legais, brincando, depois elas têm que se ajoelhar e se curvar para passar na ponta do funil. E aí, elas passam na ponta do funil no final da vida. Depende de previdência social, depende de ficar tomando remédio, depende de amor de filho que não vai estar em casa mais. E quem entendeu o que esse cara fez, o que poucos homens bem-sucedidos, bem jovens hoje fizeram, é inverter a ponta do funil. Começa a se estrepar logo no começo. Pablo, eu não fui assim. Faz isso com seus filhos, tá? Continua aí, monstro. Então, aí foi isso, a empresa estava crescendo e eu era um moleque gerenciando uma empresa grande. E eu comecei a viciar no trabalho, cara, em projetos. Eu queria mais projetos, mais tecnologia. Eu tava viciado nisso. Eu sou o cara nerd, você nunca vai me ver numa Ferrari. Eu sou o cara que, cara, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ler, eu gosto de ficar no meu computador. E eu gostava de fazer projetos. Comecei a trabalhar 16 horas, às vezes 18, dormia às vezes no escritório. Era um moleque, não tinha vida, só tinha programação, cara, é isso que eu gostava. Comecei a trabalhar sábado, domingo, nós formamos a empresa alguma parte em 24/7.
E aí eu comecei a estafar, cara. Eu passei da conta. Eu não tinha nenhuma gestão de tempo, eu não tinha nenhuma gestão da empresa. Eu era um cara que estava tendo muito resultado na empresa e, cara, feito um louco, assim. E aí o que começou Ô, a acontecer... Cristian, só uma pergunta. Só uma pergunta. Sim. Eu queria saber, pedir sua autorização, se você pode falar. É uma coisa que me impressionou mesmo, quando a gente estava junto aí nos Estados Unidos, foi você falar de uma reunião que você foi, que você teve que deixar o celular na entrada da casa. Você pode falar para as pessoas que estão assistindo que reunião que era, com quem que você estava na reunião? Se você não puder, tudo bem. Não, posso. Eu morei um tempo em São Francisco, né? E lá eu conheci uma pessoa que, putz, me instruiu muito, que foi a Manti Letigia. Essa mulher, ela é uma das maiores investidoras hoje do Vale do Silício. Ela é incrível, cara. Ela conhece todo mundo no Vale. Ela, putz, é investidora, era uma das investidoras de Facebook, ela apoiou o Slack, ela é uma das sócias do Slack. Enfim, a mulher tem bilhões de investimento, ela não aparece em Forbes, porque ela tem uma história muito bacana também. E, cara, ela fez uma festa na casa dela, meu, tava o Zuckerberg, tava o cara do Google, o Larry, tava uns caras muito top, o cara do YouTube, que fez o YouTube e vendeu depois pro Google. Foi, assim, incrível, você deixa entra lá. Cara, eu não consegui falar com nenhum deles, assim, claro, tinha gente, assim, ao redor deles. Mas, puta, foi um ambiente muito legal. Eu lembro que eu tava com o Ned, que era um sócio meu, que acabou virando um grande amigo. Lá, hoje ele mora em Santa Clara, na Califórnia. E o Ed falou, cara, olha só. Ainda me zoou, que ele falou, cara, tá parecido com o Zuckerberg, vai lá falar com ele. Aí eu falei, que vou lá falar com ele, deixa eu falar. Enfim, cara, mas assim, acho que a gente precisa ter mentor, sabe, na vida. A gente tem que ter pessoas assim. E eu sou muito grato ao Manti. A Manti me ensinou muito, me fez muitas conexões bacanas, então Uau. sou muito grato a ela. E aí da empresa, cara, foi isso. Aí foi que eu comecei a ter plano de saúde. Eu tive uma gastrite, que virou uma gastrite erosiva, virou uma úlcera, depois se transformou num tumor no meu tubo digestivo. Eu tive que fazer uma biópsia com 18 anos para ver o que eu tinha, se era um tumor mesmo maligno ou se eu tinha que fazer algum outro tipo de tratamento. E quando eu fazia essa biópsia, o médico falou assim, cara, você tem que parar, meu, você tem que mudar, você é muito jovem, com 18 anos, para ter um problema como esse que você está tendo, cara. Eu pesava 55 quilos, entende? Chegava momentos que eu tossia, vomitava sangue, cara, do estômago, eu tava mal mesmo. Eu não me alimentava, não dormia, não sabia nada do que fazer. E eu estava exagerando, eu realmente passei do limite, um burnout total. E o mais interessante é, as pessoas acham que o hard work, que trabalhar duro, é o que dá resultado. E eu posso provar para você que não é trabalhar duro que dá resultado. O que dá resultado é a gente trabalhar nas coisas certas, coisas inteligentes. E Mas aí se você não tivesse bloqueado com isso e passado por isso, você nunca ia ser o cara da produtividade. Porque aí você nunca. passou pelo o problema e isso instalou em você o bloqueio e você foi lá desbloquear. Conta isso aí pra nós. Eu estava com esse problema, e aí eu até comentei com a minha secretária que o médico me recomendou fazer um curso de gestão de tempo, de meditação, de yoga. Eu fui fazer yoga, inclusive, e ela me inscreveu no curso de gestão de tempo, porque eu não queria ir, achei que era babaquice, mas eu fiz, era de uma empresa americana chamada Dale. Aí eu fiz o curso deles 3 vezes. Na quarta vez que eu fui fazer, o americano veio falar comigo. Eu falei assim, cara, vem cá. É a quarta vez que você aparece aqui. Você não quer dar aula pra gente aqui no Brasil? Porque a gente, putz, não tá aqui, a gente veio para eventuais eventos e testar o mercado. Você não quer ser nosso instrutor? Eu falei, pô, eu quero. E virei instrutor deles. Depois eu acabei, como eu sou um nerd, cara, comecei a ler tudo que tinha de produtividade. Comprei todos os livros que tinha de produtividade na época, que não eram muitos, mas tinham alguns. Aí virei instrutor depois da Franklin Covey, que é a mais conhecida, né, que é o Stephen Covey, 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, e depois de uma outra que é uma alemã. Enfim, aí eu estava ensinando, era um hobby, cara, eu mudei minha vida, não do dia para a noite. Eu, Christian, demorei 4 meses para sentir a produtividade, eu não trabalhar mais sábado e domingo, eu consegui fazer meu primeiro semestre de faculdade, porque eu bombei 2 anos por falta, porque eu não ia mesmo, eu não tinha tempo para ir, não dava. Você formou? Formei, sou formado em Ciências da Computação. E na aula, o que você fazia? Você ficava dando aula para as pessoas, para os professores? Não, cara, eu tive alguns problemas com alguns professores na primeira faculdade, porque eles perdiam muitos projetos para minha empresa era muito grande, né? Eles tinham empresas menores, então acabava que na região ali eu acabava ganhando muitos clientes. Então, tipo, eles não estavam lá para me apoiar muito, não, entendeu? Então eu tive uma certa rejeição. Teve matérias que eram difíceis para mim, então eu sofria, tinha que estudar mesmo, mas foi de boa. Como é que é? As pessoas estão achando que você é um prodígio de só encostar numa folha e aprender, então você teve dificuldade de aprender algumas coisas? Fala mais sobre isso. Cara, eu tenho muita dificuldade em algumas coisas. Por exemplo, tudo.
Barco, por exemplo. Eu, 2 anos atrás, ano passado exatamente, eu comecei a velejar. Por causa de um amigo, uma história. Nunca tinha pisado um veleiro na vida. Aí um amigo meu passou com um veleiro do lado. Eu falei, cara, que isso? Um barco de pesca? Ele assim, não, tá louco, isso aqui é um veleiro. E aí eu lembro que isso foi dia 31 de dezembro. E aí, dia 8 de janeiro, eu estava num curso sobre como velejar nos Estados Unidos, né? E, cara, é um treco difícil pra diabo, meu. Eu fiz um monte de curso. Ali, ó, já tem uns 14, 15 livros sobre isso, tirei 8 certificações, viciei. Mas difícil. Uau. Eu bati o barco, cara. Eu bati o barco num barco Você me de falou. 7 milhões. Então, assim, é difícil, não é fácil. Eu leio, estava até estudando sobre isso. Tem coisas que são difíceis, né, que não são tão simples. Eu estou voltando a programar agora, Pablo. Então, eu estou estudando muito de inteligência artificial, estou estudando muito sobre matemática, álgebra linear, matemática avançada, enfim. Então, isso é difícil, não é uma matéria muito fácil. Não. Então, sempre tem dificuldades. E aí. Me fala uma coisa, pode Sim. terminar, que eu quero te fazer uma pergunta. Pode encerrar essa parte. Só falando como que eu entrei em produtividade, né? Aí eu estava lá, eu estava ensinando então para 3 empresas de produtividade, minha vida tinha mudado, eu estava fazendo esses cursos para os caras 1 ou 2 vezes no mês, que eu tinha minha empresa, não era uma profissão, era um hobby. E aí eu falei, cara, olha só, eu estava querendo expandir minha empresa para fora. Eu falei assim, pô, essas 3 empresas são internacionais. Eu falei, eu vou fazer um software, porque eu tenho empresa de software, vou fazer um software, vou botar os 3 métodos ali, vou ver qual funciona mais, e o que funcionar mais eu descarto os outros 2, e foco nesses caras e vendo software para eles no mundo inteiro. Essa sempre foi a minha ideia. Eu nunca pensei em ser especialista em produtividade. Aí fiz o software, a gente lançou. Quando tinha quase 1 milhão de tarefas gerenciadas no software, que eu sincronizava para uma base única, eu falei, cara, eu vou fazer uma análise estatística dizendo o seguinte, qual dos 3 funciona mais? E aí a matemática, estatística, um pouquinho de ciência de dados. E aí descobri o seguinte, cara, nenhum dos 3 métodos funcionava do jeito que realmente falavam que funcionava. Era placebo, Pablo. E hoje o que a gente vê é o seguinte, tem muito mais placebo, né? Eu leio um monte de... Tudo que sai de produtividade eu leio. Então, assim, no Brasil só tem lixo. Não adianta. O pessoal não tem pesquisa, não tem dados, nada. Eles pegam um resuminho de coisas e soltam no ar. Nos Estados Unidos, tem alguns caras que realmente têm um trabalho um pouco mais interessante, fazem algum tipo de pesquisa, né? Mas até aquele momento não tinha uma pesquisa estatística sobre isso. O que faz as pessoas performarem, por exemplo? O que faz a pessoa completar mais tarefas? E aí eu comecei a olhar os dados e comecei a sacar o seguinte, cara, olha só que loucura, quando a pessoa planeja desse jeito, ela faz mais resultado do que esse jeito. E aí eu comecei no software, eu lançava updates, dizendo o seguinte, eu vou sugerir para o cara um assistente para ele planejar desse outro jeito. E aí eu testava o resultado com aquilo. Então isso foi muito analítico mesmo. Foram 2 anos e meio nessa pesquisa. E aí eu falei, cara, olha só. Aí eu descobri o que realmente funcionava e o que não funcionava em produtividade. E aí eu estava na escola, tinha que fazer meu TCC. E até aproveitei o professor, que era bom de análise também, matemática e tal. Falei, cara, valida aqui essas minhas contas, esse meu texto aqui sobre isso, né? E aí ele me ajudou também bastante, foi na época o Medino. E isso acabou virando um livro que eu lancei sem nenhuma pretensão, que foi o Tríade do Tempo, que é esse aqui, ó, em 2004. Esse livro é de 2004, cara, mas ele é um livro que vende até hoje. E aí esse primeiro livro que eu lancei em 2004 fez um sucesso gigante. As empresas compravam e elas falavam o seguinte, cara, dá um resultado incrível. O RH falava, meu, eu apliquei, deu um resultado incrível. As pessoas falavam, meu, por que tu dá mais resultado que os outros? Eu falei, putz, porque tem modelo ali matemático, não é da minha cabeça. Eu, Christian, eu tomo muito cuidado com o que eu falo. Então, por exemplo, assim, eu não gosto da fórmulas prontas. Muita gente fala assim, quer ver? Depois a gente pode falar sobre esses mitos, mas faz a coisa mais importante primeiro de manhã. Isso é uma meia-verdade, eu diria que ela é 1/5 de uma verdade. Tem um monte de história sobre esse rio aí. Então, assim, tem um monte de coisas interessantes quando a gente vai analisar. E aí o Tríade fez um sucesso, eu comecei a ter uma demanda para falar desse assunto no Brasil, e as matrizes em outros países estavam chamando também. E eu falei, cara, eu queria me dedicar mais um pouco a isso. Já fiz muita coisa na parte de tecnologia e tal, falei, quero sair um pouco da gestão. Aí na época eu fiz a fusão da minha empresa com um grande cliente, que foi uma venda, na verdade, que foi a Popcom, que era a agência do grupo da Prax, que era o Washington Oliveto do W Brasil. E aí a empresa ficou monstruosa, cara, quando a gente juntou, porque eles tinham, imagina, a Lara, W Brasil e várias outras agências no grupo. E a gente era a única empresa digital. Então a gente fazia mídia, a gente comprava milhões de mídia, de anúncios para Unibanco, Havaianas, todos esses clientes grandes do Washington Oliveto. E eu fiquei sócio deles 3 anos, até que chegou um momento que eu falei, cara, eu não quero mais saber de nada disso. Foi onde eu vendi a minha participação nesse negócio. Aí eu montei uma empresa de investimentos para investir em startups, que eu faço desde 2007. E aí foi que eu fundei... não sei se é público a venda, você pode falar ou é um segredo?
Foi uma boa venda. Mas, assim, não é nem o dinheiro, não era nem o dinheiro em si. Era a questão de que eu queria me dedicar a esse sonho da produtividade, sabe? E aí eu montei a empresa de investimentos e montei a Tríade. Falei, cara, eu vou criar uma consultoria boutique para ajudar empresas a terem mais produtividade. E, cara, a Tríade cresceu muito. A gente bateu 31 países de treinamento. A gente treinou presencialmente em workshops com duração maior de 4 horas, mais de 2 milhões de pessoas, cara. Em 30 países, 31 países. Então, assim, e a gente se tornou uma das maiores bases com relação a isso. Porque o cara ia fazer um curso na Tríade, ele fazia teste antes, fazia teste depois, a gente fazia acompanhamento. Então, por exemplo, no Brasil, das 1.000 maiores empresas, eu atendi mais da metade delas. Das globais, 8%. Então, isso me deu um know-how de consultoria, me deu um know-how de gestão de projetos mesmo, de execução. Eu ajudei mais de 100 CEOs aí a baterem suas metas e fazerem seus bônus acontecerem. Então,